Olá, está começando a primeira edição de 2021 do nosso podcast, o Acontece no iOS. Depois de um ano difícil e cheio de desafios, estamos de volta com muita esperança e novidades. Eu sou a Luana Wolters, de Relações Institucionais. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Oiê, eu sou a Tainá Zocolan, de Comunicação, e é isso. Voltamos e esperamos você aqui com a gente esse ano mais uma vez, acompanhando e mandando sua opinião e sugestões. Olá, eu sou o Vinícius Maciel, de Relações Governamentais, e nessa primeira edição traremos os principais resultados de 2020. Falaremos sobre as inscrições para o primeiro semestre e sobre um assunto que é tendência e vem sendo discutido em todos os lugares, o home office. Sobre isso, já conversamos no final do ano passado com a Lúcia Rodrigues, da Microsoft, e trouxemos alguns trechos dessa conversa. 2020 foi um ano diferente e o que mais tivemos foram desafios. Mesmo com as dificuldades, seguimos em busca dos nossos objetivos, com flexibilidade e entendendo a importância de não parar com os atendimentos para fazer a diferença na vida dos jovens e pessoas com deficiência através da formação profissional e empregabilidade. Tivemos cursos 100% online no primeiro semestre e semipresenciais no segundo. Formamos 1.980 alunas e alunos e apoiamos a empregabilidade de 813. Além disso, em parceria com as universidades, tivemos 28 alunos que iniciaram jornadas no ensino superior. Também em 2020, tivemos 5 turmas de capacitação de pessoas com deficiência, o que representou um atendimento maior a esse público do que em 2019. E seguimos em frente, felizes por, mesmo em meio a tantas dificuldades, ter pessoas impactadas pela formação profissional e emprego. Em 2021, o lema é fazer acontecer. Estamos com inscrições abertas em todas as unidades do iOS, em São Paulo e nas filiais Belo Horizonte, Joinville e Rio de Janeiro. Nesse semestre, teremos cursos de formação 100% online e semipresencial e forneceremos chips de acesso à internet 4G para quem não tem acesso à internet para acompanhar as aulas. Lá no nosso site, ios.org.br, é possível acessar todos os cursos na aba Para Você. As inscrições estão sendo feitas de forma 100% online em nosso novo site. É só seguir todas as etapas do formulário. No início de março, após a finalização das inscrições, soltaremos as listas de aprovados do semestre e compartilharemos os links nas redes sociais, no instagram.com/iosoficial e facebook.com/ios.oficial. E já que tocamos no assunto, estamos com um site novinho, que teve o desenvolvimento patrocinado pela Microsoft. Além das inscrições, tem muitos outros conteúdos por lá, sobre o iOS, cursos, parceiros e muito mais. Acesse ios.org.br e dá uma conferida. Os formatos dos cursos estão diferentes e não é só isso que vem mudando. O home office, que é o trabalho remoto, vem sendo bastante discutido. Foi essencial durante a pandemia e a pergunta é, será que ele veio para ficar? Pois nós conversamos com a Lúcia Rodrigues, líder da área de filantropia da Microsoft Brasil, e ela contou sobre a experiência diferente de ter entrado num novo trabalho em meio à pandemia e de forma 100% remota. O dia que me fizeram a proposta na Microsoft foi exatamente o dia que a OMS declarou pandemia. E no dia seguinte começou em São Paulo a quarentena. Então, eu nunca conheci ninguém da Microsoft ao vivo. Eu não conheci o meu chefe ao vivo, o chefe do meu chefe, a minha equipe, os meus pares. Eu nunca conheci ninguém. Então, eu acho que eu sou um exemplo bem interessante de como é possível se adaptar super bem, mesmo à distância e trabalhando de casa. É importante colocar um contexto de que a Microsoft se adaptou muito, né, na questão do que eles chamam de onboarding, que é esse processo de quando uma pessoa entra na empresa até ela conhecer os processos, se acostumar, conhecer as pessoas, né? Eles chamam esse processo de onboarding, que é como um vir a bordo, né? Então, entrar a bordo dessa nave grande que é a Microsoft. Então, eles adaptaram muito isso. Então, no meu primeiro dia de trabalho, chegou um pacote na minha casa, que era um computador, e um
um chip de celular, onde então eu tinha o computador, eu tinha a internet e chegou uma série de instruções para que eu seguisse para conseguir ligar meu computador, né, ter o meu e-mail, acessar minha rede, etc. E tudo correu muito bem, mas isso foi feito com muito carinho pela equipe de RH, né, que teve que realmente se adaptar, porque esse era um processo que antes era feito ao vivo, né? Você chegava na empresa no seu primeiro dia, alguém te recebia, entregava seu computador e configurava tudo para você. Então eu tive que fazer tudo sozinha de casa com essa orientação via telefone da equipe de TI. E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar totalmente home office, né? Ela sinalizou também a importância de se ter um local adequado para realizar o trabalho em casa e trouxe as reflexões sobre as empresas oferecerem a opção de trabalhar no escritório para aqueles colaboradores que não têm esse ambiente ou se sentem mais produtivos no escritório, pensando, claro, num cenário pós-pandemia. Agora, tem outras pessoas que, por preferência pessoal ou por uma circunstância de, às vezes, não ter um local tão adequado para trabalhar em casa, né? Não ter, de repente, um espaço, né? Trabalha ali no quarto, tem que trabalhar na sala, e aí, eventualmente, a pessoa é interrompida mais vezes, ou pessoas que têm filhos. Então, varia muito essa experiência. O que eu acho que é interessante do que a Microsoft faz, né, isso sem contar a pandemia, né? Mas normalmente o que a Microsoft faz é dar a opção. Trabalhe da onde você se sente mais produtivo, né? Onde você se sente melhor, onde você acha que flui melhor. E eu acho que o segredo é realmente flexibilidade. É você poder ter as ferramentas que propiciem que as pessoas possam trabalhar da onde elas quiserem, seja no escritório, seja em casa, seja na praia, seja na fazenda. Perguntamos como a Microsoft se organizou para a volta aos escritórios àqueles que sentiam essa necessidade. E ela reforçou o caráter opcional da volta e explicou um pouco das medidas que a empresa tomou para garantir a segurança dos colaboradores. Sim, a capacidade, né, o total de pessoas que podem estar ao mesmo tempo no escritório foi reduzido. Então, não é mais possível ter a capacidade de mesas que se tinha antes. Então, foi refeito um projeto arquitetônico, né? Então, onde os postos de trabalho são mais espaçados, né? Não existem postos fixos de trabalho na Microsoft, né? Como eu mencionei antes. Então, não é que as pessoas chegam lá e elas têm a mesa delas, né? Elas sentam na mesa que estiver vaga. E então, se antes tinham 100 mesas vagas, digamos, né? 100 mesas disponíveis no escritório, agora tem muito menos, né? Tem uma porcentagem dessas 100 mesas. Essas porcentagens, elas estão respeitando as legislações e as orientações de cada governo, de cada localidade, né? Então, assim como, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil uma porcentagem de lotação de restaurantes, por exemplo, né? Existe também essas leis para a porcentagem de pessoas dentro de um escritório. Então, respeitando, né, essa legislação, então as mesas foram reposicionadas muito mais distantes umas das outras. Além dessa questão arquitetônica, a questão de limpeza foi reforçada. Então, hoje tem uma equipe maior de limpeza e uma limpeza várias vezes ao dia, principalmente de áreas de alta circulação, como, por exemplo, banheiros, a área, né, de convivência ali, a área do cafezinho, maçanetas, salas de reunião. Então, todas essas áreas, elas são limpadas muito mais vezes, né, limpas muito mais vezes do que elas eram anteriormente. E tem também, isso sempre teve, né? A gente tem um plano de saúde super bacana e tem um acompanhamento mais próximo aí, para caso uma pessoa comece a ter sintomas ou, enfim, teste positivo, aí tem um acompanhamento maior, né, daquela pessoa, da equipe que ela teve contato, né, acompanhamento de que ela vai fazer a quarentena, de que ela vai ficar bem, de que ela vai ter todo o tratamento necessário. Também conversamos sobre a modernização do trabalho e as ferramentas que possibilitam esse processo. O avanço que a gente achava que ia acontecer em 5 anos, aconteceu em 6 meses. Né? Então, a gente sabe que muitas empresas, né,
e organizações, enfim, como um todo, estavam de fato nesse movimento, né, de modernização. Essa modernização, ela o que é essa modernização, né? Ela é a nuvem, né, em primeiro lugar, ou seja, você não precisa estar no seu local de trabalho para acessar seus documentos. E essas ferramentas de colaboração, né, que o Teams é a principal ferramenta de colaboração. Eu acho que enxergar, né, a colaboração à distância como algo que é mais fácil do que a gente imaginava, mais possível do que a gente imaginava e que tem diversos benefícios, né, mesmo para aqueles que gostam de trabalhar no escritório, eventualmente, né, vão ter dias, vão ter momentos, vão ter situações em que trabalhar à distância vai ser melhor, vai valer mais a pena. E ter essa flexibilidade, saber que isso é possível e que isso é fácil, né, que não é complicado, é muito interessante. Esses foram alguns trechos da entrevista com a Lúcia. Queremos agradecer aqui a disponibilidade em conversar conosco e a troca de experiência de quem já vive o ambiente moderno de trabalho e de uma empresa que faz muito por esse processo de modernização. Obrigado, Lúcia e Microsoft. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui com essa edição e seguimos juntos por mais um ano. Até a próxima. Tchau, pessoal. Não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais que estão na descrição dessa edição e de compartilhar as oportunidades com os jovens de sua rede de contato nesse momento de inscrições abertas. Até mês que vem. Obrigado a todas e a todos que nos ouviram até aqui. Esperamos seu feedback no nosso WhatsApp, que também está na descrição dessa edição. Tchau, tchau.